Você sabe o que é cranioestenose ou craniosinostose? Pois é, esses dias eu fiz um post no meu Instagram e, pela minha surpresa, grande parte dos meus colegas médicos não sabem o que é essa patologia. Eu sou Mariana Mazuia, eu sou neurocirurgiã infantil e eu vim aqui hoje fazer novamente um vídeo sobre craniosinostose para ver se a gente espalha bastante notícia, bastante conscientização sobre essa doença, que é uma doença grave e de tratamento cirúrgico, cujo tratamento a gente tem maior sucesso quando ele é feito até o 6º mês de vida. Então é muito importante que esse conteúdo, que esse conhecimento se difunda não só entre as mães, mas também entre os médicos, colegas de outras especialidades. Eu trouxe aqui um modelo de crânio de bebê para explicar para vocês o que é uma craniosinostose. Então, o bebê lá na barriga da mãe, ele tem algumas placas ósseas. O crânio, né, a cabeça nossa, ela não é uma placa óssea única. Por quê? Para esse bebê conseguir fazer a passagem pelo canal de parto. Então, a gente tem algumas grandes placas e entre essas placas a gente tem as suturas cranianas. O que é a craniosinostose ou também chamada de cranioestenose? É quando a gente encontra essas suturas fusionadas, fechadas. Quando a gente encontra essas suturas fechadas, a gente vai ter características específicas no crânio da criança. Então, a depender do tipo de sutura que está fechada, a gente tem um tipo de deformidade craniana. Então, nesse modelinho do crânio, a gente tem aqui algumas suturas. Então, essa sutura metópica, essa da testa, a gente tem as duas coronárias, a gente tem a sutura sagital e as suturas lambidoides. Entre elas, vocês vejam que a gente tem as moleiras, né, as fontanelas. É muito frequente eu receber aqui no consultório pacientes com as moleiras fechadas e os pais desesperados porque as moleiras fecharam. Então, a moleira ou a fontanela, ela não tem relação com as craniosinostoses. Em geral, isso não traz problema, tá? Então, um diagnóstico de uma moleira fechada não precisa se preocupar. O que a gente precisa se preocupar? Num paciente que tem uma determinada deformidade de crânio. Então, qual que é a mais frequente que a gente tem? A mais frequente é o fechamento da sutura sagital, que é essa fontanela superior. O fechamento da sutura sagital, ele vai produzir um crânio com alongamento antero-posterior. Então é um crânio alongado e muitas vezes estreito nessa lateral. Essa é a sutura que mais frequentemente se apresenta fechado e em geral a gente não tem alteração genética nessa alteração, não temos síndromes associadas a isso. Qual que é o tratamento disso? O tratamento é cirúrgico. Infelizmente a gente não tem remédios e muito menos o uso de órteses para tratamento disso. Já tive casos de pacientes com craniosinostose, que é uma patologia cirúrgica, utilizando órteses. Então, a órtese, ela não vai tratar. Qual que é o problema do fechamento da sutura? O problema do fechamento da sutura é que esse cérebro vai ficar com uma pressão aumentada internamente. Então, o cérebro precisa desses espaços para ele crescer. O grande crescimento do cérebro é até os 2 aninhos de idade. Então, a gente precisa liberar essa região para que o cérebro possa crescer. O que a gente tem em questão de literatura científica sobre as craniosinostoses? Então, a gente tem pacientes que não foram operados e que lá no futuro foram feitos alguns testes de inteligência e a gente viu que esses pacientes não performaram o esperado nesses testes de inteligência, o que pode supor que a não realização do tratamento correto, né, a não realização da cirurgia vai ocasionar aí no futuro, pode ser que ele não atinja a inteligência que ele teria a capacidade de atingir. Então, ele pode apresentar problemas de memória, problemas de cognição, problemas de inteligência, de cálculo, de comportamento e até problemas de visão por conta dessa hipertensão intracraniana constante a que ele está sendo submetido. A gente tem outras suturas, então essa daqui é a sutura metópica, a da testinha. Essa sutura, em geral, ela se fecha bem cedo. Então, só o fechamento da sutura metópica não quer dizer que o paciente tem uma craniosinostose. O que é a trigonocefalia, que é o fechamento da sutura metópica, porém ela vem acompanhada com outras características. O que em geral acontece quando essa sutura, o fechamento dela gera doença? Em geral, a gente tem um crânio em formato de triângulo. Olhando de cima aqui, a gente consegue ver
o teto orbitário da criança. Em geral, a gente tem um abaulamento biparietal. Então, a gente tem toda uma alteração da abóbada craniana. Além disso, é comum a gente ter o hipotelorismo, que é uma diminuição da distância intercantal da criança. Então, é uma série de características que a gente tem que avaliar e não só o fechamento da metópica. Por quê? É muito comum algumas crianças apresentarem esse fechamento de metópica cedo mesmo, é o mais comum, e eles apresentarem um bordo ósseo que você palpa e sente uma borda óssea. Então, só isso, isolado, sem essas outras características, não constitui crâniosinostose e não deve ser operado. Outra forma de crâniosinostose é o fechamento das coronárias. Geralmente, o fechamento das coronárias, ele vem acompanhado de algumas síndromes. Então, a gente tem a síndrome de Apert, a síndrome de Cruzon, a síndrome de Pfeiffer. Então, esse diagnóstico fica um pouco mais facilitado porque, em geral, as crianças têm outras características e vão precisar de uma reconstrução mais extensa. Muitas vezes, a gente opera essas condições junto com um cirurgião plástico, pois é necessário fazer algumas alterações na face da criança. Outra crâniosinostose é a plagiocefalia, que seria o fechamento dessas suturas posteriores chamadas lambidoide. Em geral, a gente tem ela de forma isolada, de um lado apenas. Na plagiocefalia posterior, a gente também tem que fazer o tratamento cirúrgico, tá? Ela é uma crâniosinostose bastante rara e ela confunde bastante com a plagiocefalia posicional. Por isso que é interessante, no caso de você ter uma deformidade de crânio da sua criança, você procurar um especialista nisso. Por quê? A plagiocefalia posicional, ela se apresenta com determinado formato de crânio. Já a plagiocefalia verdadeira, o fechamento da sutura, ela vai apresentar outras alterações. Então, o especialista que está acostumado, que está treinado para ver essas alterações, ele vai conseguir fazer o diagnóstico. Bom, então as craniosinostoses, a gente tem a trigonocefalia, a braquicefalia ou plagiocefalia anterior, a depender se é uma sutura coronária ou se é a sutura por completo. A gente tem a escafocefalia, que é a mais frequente, e a gente tem a plagiocefalia posterior. É muito importante a gente conscientizar toda a população sobre essa doença, porque é uma doença grave e é uma doença que tem tratamento. Porém, é importante lembrar que o tratamento ideal é feito até o 6º mês de vida. Então, é muito frequente aqui no meu consultório eu receber paciente de 2 anos, de 3 anos, que não teve esse diagnóstico antes. Quando a gente recebe um paciente de uma forma tardia, o resultado cirúrgico, ele já não é aquele resultado ótimo que a gente teria se operado um bebezinho. Então, você, mulher grávida que está fazendo o seu ultrassom, questione o seu médico sobre o desenvolvimento cerebral do seu bebê, sobre as suturas cranianas, se estão todas abertas. A gente já tem trabalhos científicos que fazem esse diagnóstico intraútero. Então, o correto seria que esses bebês já fossem diagnosticados dentro do útero da mãe e assim que eles nascessem, a mãe já pudesse levar no especialista e programar o melhor tratamento. Hoje em dia, existem vários grupos de apoio para as mães que têm esse diagnóstico em seus filhos. Então, se você está assistindo, se você é um paciente meu que a gente já operou, ficou bem, ou se você conhece alguma criança que tem uma deformidade de crânio, porém que passou em algum médico e foi falado que está tudo bem, que é só esperar crescer, que vai ficar melhor quando crescer, encaminhe esse vídeo. Pode ser importante para essa pessoa. E se você tem uma sugestão de tema ou queira contar como foi essa situação, como que aconteceu na sua família, coloca aqui embaixo que eu vou levar esses comentários em conta para fazer os próximos vídeos.